Então vamos lá, meu nome é Lorraine, eu sou da turma de Sorocaba, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar sobre as emoções primárias. Então, para que servem as emoções, como que a gente lida com as emoções e tudo mais. Então, inclusive eu trouxe até umas cartinhas aqui para a gente ver, que eu uso com o pessoal que vem para a clínica, né? Não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme que se chama Divertidamente, que é uma animação da Pixar, e esse filme ele mostra 5 emoções primárias. Em algumas teorias, a gente tem 4 emoções primárias, eles excluem o nojo. Em outras teorias, eles falam de 5 emoções, então incluem o nojo, e outras ainda incluem amor. Mas hoje eu vou falar das 5 que a gente vê lá no filme Divertidamente. Então, primeiramente, eu vou falar da alegria. Não sei se todo mundo está vendo, uma pessoinha alegre aí. A alegria é uma emoção é uma emoção muito expansiva. Então, normalmente, quando a gente está se sentindo alegre, a gente está conversando, está dando risada, está fazendo piada. As pessoas sentem a nossa energia, então as pessoas vêm para perto da gente, querem conversar, querem bater papo e tudo mais. Então, a emoção da alegria é uma emoção de expansão mesmo, de conexões. Depois da alegria, vou falar aqui um pouquinho sobre... Acho que eu vou falar primeiro do nojo. Então, esse aqui é o nojo, uma pessoinha aí meio enjoada, com a língua para fora. O nojo é uma emoção que protege a gente. Então, quando a gente sente nojo, normalmente a gente quer ficar longe daquela coisa que trouxe o nojo. Então, por exemplo, imagine que a gente está andando e, sei lá, vê uma lesma passando perto da gente. Daí já dá aquele nojo, aquela coisa de repulsa. E daí o nojo serve para isso, para evitar que a gente chegue perto dessas coisas que podem nos intoxicar. Então, quando a gente olha alguma coisa e sente nojo, é como se a nossa mente entendesse que aquilo é algo que pode nos intoxicar. E daí pode servir, por exemplo, para uma coisa, né, que a gente poderia, por exemplo, colocar na boca uma meleca, alguma coisa assim que causa nojo para a gente evitar aquilo. Ou pode servir também, por exemplo, para pessoas. Então, acontece muito de pessoas que são abusadas sentirem nojo de seus abusadores. Então, elas têm aquela sensação de ter que se proteger, porque aquela pessoa causa repulsa, aquela pessoa causa nojo. Então, o nojo tem bastante a ver com essa questão de a gente se proteger de algo que pode ser tóxico se a gente colocar para perto ou para dentro da gente. Outra emoçãozinha aqui é o medo. Então, uma pessoinha aí meio tremendo, né? O medo também é uma emoção de proteção. Então, quando a gente sente medo, normalmente a gente paralisa. E o medo serve exatamente para isso. E agora, o que eu vou fazer? Então, imagina que você vai atravessar uma rua e, de repente, você ouve uma buzina bem forte. E daí, naquela hora, você toma um susto, então você fica com medo e é um momento que te paralisa para você pensar. E agora, o que eu faço? Eu ataco, né? Eu vou para frente ou eu dou um passo para trás? Eu fujo. Então, a gente tem essa resposta, né? Ou de ataque ou de fuga. Então, é um momento em que a gente para e não é algo que a gente pensa, né? É simplesmente a gente faz naturalmente. Então, é um negócio de milésimos de segundos. Enquanto eu estou aqui falando que a gente para e pensa, a gente já parou, já pensou, já agiu e já fez acontecer a coisa. E é para isso que serve o medo, então, para fazer a gente parar e analisar uma situação e como é que eu vou agir daqui para frente, diante dessa situação que está me deixando com medo. E daí, inclusive, quando a gente fala sobre medo, não só sobre o medo, sobre todas as emoções, mas o medo é legal a gente pensar
que quando a gente estava naquela época das cavernas, a gente especificamente não, né? Mas quando os humanos viviam naquela época das cavernas, existia muito perigo. Então, por exemplo, existia, sei lá, um tigre de sabre, talvez, que pudesse atacar, tribos, né, que tinham brigas entre elas. E daí o medo servia exatamente para isso, para fazer com que as pessoas não fossem atrás dessas coisas perigosas que tinha a ver com sobrevivência. E daí o nosso cérebro, ele entende que quando a gente está com medo, a gente precisa se proteger. Por isso que, por exemplo, muita gente tem medo de falar em público, por exemplo. Quando a gente fala essa questão de falar em público, a gente tem medo de ser rejeitado. E ser rejeitado para o nosso cérebro, lá antigo, lá da época das cavernas, é basicamente a gente não conseguir sobreviver. Porque uma pessoa, se for atacada, por exemplo, por uma tribo, ela tem pouquíssimas chances de sobreviver. Uma pessoa, se for atacada por algum animal, tem pouquíssimas chances de sobreviver. Então, por isso que tanta gente também tem medo de falar em público e essas coisas de exposição, porque é como se fosse contra a sobrevivência dela. Mas é um medo irracional e hoje em dia, né, que nós temos o neocórtex aqui na frente, a gente consegue pensar e encarar esses medos, né? Então a gente consegue adquirir uma coragem. As pessoas que fazem essas coisas de exposição e tudo mais, não é que elas não têm medo, elas têm medo também. Só que elas trabalham essa questão da coragem para conseguir fazer as coisas que outras pessoas não fazem. Então, essa é a parte do medo, ele ajuda a gente a sobreviver, a se proteger. Agora eu vou falar um pouquinho da raiva, que é esse bonequinho aí que ele tá com cara de mal. A raiva é uma emoção extremamente poderosa, porque ela traz muita energia para a gente. Então, quando a gente fala de raiva, é como se a gente tivesse sido atacado e a gente se preparasse para atacar de volta. Então, essa energia, todo o nosso corpo se prepara para atacar. A adrenalina vem toda para os nossos braços, para as nossas pernas, para a gente realmente atacar. Quando a gente sente raiva, dá vontade de tacar as coisas, dá vontade de socar alguém, socar um travesseiro, enfim. E todo mundo sente isso, e tá tudo bem sentir raiva. A gente só precisa pensar como que a gente vai utilizar essa raiva. Então, a gente pode pensar, como eu falei, o neocórtex, né? Antes a gente só atacava, porque era meio que uma resposta instintiva. Hoje em dia nós temos condições de parar para pensar. E aí, o que eu faço com isso? Então, eu posso usar essa energia toda da raiva para uma coisa construtiva. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui conversando com vocês e daí depois acaba a nossa gravação aqui e alguém me manda uma mensagem. Nossa, Lorraine, o que você falou não teve nada a ver, meu Deus, você não falou nada com nada. E daí eu me sinto atacada, eu começo a sentir raiva daquela pessoa, aí eu falo, nossa, só de raiva agora eu vou estudar esse negócio a noite inteira e amanhã eu vou fazer um vídeo especialmente para essa pessoa, para ela saber que eu consigo fazer sim. Então eu uso a energia toda da raiva para uma coisa construtiva. Ou eu posso usar, por exemplo, para uma coisa destrutiva. Então aquela pessoa me ataca e eu vou lá, ataco de volta, eu brigo com ela, eu xingo, eu excluo das redes sociais, sei lá. Então eu posso utilizar a energia também para uma coisa destrutiva. Normalmente, quando a gente utiliza para uma coisa destrutiva, depois a gente vai se sentir arrependido, né? Então, quando vocês sentirem raiva, lembrem que vocês têm um neocórtex bonitinho aqui na frente, que vocês podem pensar o que você vai fazer com isso. Você não precisa agir ali no calor da emoção. Certo? E, por fim, nós temos aqui a última emoçãozinha primária, que é a tristeza. A tristeza tem aqui a menininha chorando, né, tadinha? Enfim, então todas essas emoções todo mundo sente. Então tá tudo bem a gente se sentir triste, tá tudo bem a gente sentir raiva, tá tudo bem a gente sentir tudo isso aqui que eu falei, tá? E a tristeza ela serve para quê? Então, quando a gente se sente triste, normalmente é porque alguma coisa nos magoou, né? Então a gente está guardando aquela magoazinha ali dentro.
E daí, o que a tristeza pede? Ela pede recolhimento. Então, ela pede que a gente sinta ela e reflita: poxa, por que isso me deixou triste? Como é que eu posso agir de uma próxima vez se isso acontecer de novo? O que eu consigo aprender com essa situação? Que lição que eu tiro disso? Por que eu agi daquela forma? E se eu agisse de outra forma? Enfim, a tristeza ela pede para a gente ficar quietinho, para a gente se recolher e para a gente entender o que nos deixou triste de verdade, né? Aprender uma lição sobre aquilo. E daí o que acontece? A tristeza é uma coisa que a gente não gosta de sentir normalmente, né? Porque é uma coisa incômoda. Inclusive, a gente tem essa coisa, né, de todo mundo estar bem, de positividade, não sei o quê, e a gente tem ouvido falar bastante sobre aquela positividade tóxica, que é exatamente essa questão de a gente ter que estar feliz o tempo todo. E isso é uma mentira, porque todo mundo sente todas essas emoções que eu falei aqui e muito mais, emoções secundárias, emoções de fundo, enfim, sentimentos e tal, que são tudo coisas diferentes. Então, tá tudo bem a gente se sentir triste, tá tudo bem a gente se recolher num momento de tristeza. Inclusive, é importante que se faça isso. Aí, existe duas coisas importantes para a gente pensar. Às vezes, a pessoa se sente triste. Eu vou dar o exemplo da tristeza, mas pode ser as outras emoções também. E daí ela vai para um 8 ou ela vai para um 80. O que é o 8? O 8 é aquela pessoa que foge. Então, não, eu não quero ficar com raiva, eu não quero me sentir triste, eu não quero nada disso. Então, é a pessoa que ela vai se esquivar das emoções. Ela vai, por exemplo, vai beber, vai usar drogas, vai trabalhar demais, vai, sei lá, sair com os amigos e fingir que aquela tristeza não está existindo, então vai falar besteira, vai dar risada e coisas assim. Então, é uma pessoa que foge da emoção e não é legal. E eu vou explicar por que daqui a pouco. E a outra pessoa que vai para o 80. Eu tô triste, então eu vou assistir o filme mais triste do universo, eu vou ouvir a música mais sofrida do universo e vou fazer isso a semana toda. Então a pessoa ela quer viver, que ela se afoga naquela emoção, o que também não é bom. Então o importante é que a gente viva a emoção, sinta, reflita sobre aquilo e pronto, passou. Porque a emoção passa, ela não é uma coisa que fica. O que fica é o nosso pensamento. Então, quanto mais a gente pensar sobre uma coisa que deixou com raiva, mais a gente vai sentir e reviver a raiva. Quanto mais eu pensar sobre a coisa que me deixa triste, mais eu vou reviver aquela tristeza. Então, é importante a gente viver naquele momento, aprenda a lição que aquela emoção está me trazendo e pronto, segue o baile. E daí, o que eu falei sobre se esquivar, né, da tristeza, por exemplo? Faltam 5 minutinhos, certo? Então, é a questão de se esquivar. Quando a gente se esquiva, a gente guarda. Então, não é que a gente se esquivou e a emoção foi embora. Não, a emoção ficou guardadinha aqui dentro. E daí, é como se fosse uma panelinha de pressão. Nós somos, né, como se fosse uma panelinha de pressão. A gente vai guardando aquela pressãozinha, vai guardando aquela mágoa, aquela tristeza, aquela raiva, aquela coisinha ali dentro. Se a gente não tem uma válvula de escape, que seria conversar, que seria fazer uma terapia, fazer yoga, meditação, exercício físico, enfim, essas coisas. Se a gente não tem isso, o que acontece? Vai chegar um momento que a nossa panelinha vai estar tão cheia que vai explodir. E vai explodir em formas de doenças, por exemplo, crises de ansiedade, depressão, sei lá, enxaqueca, dores crônicas nas costas, enfim. Então, essas emoções que ficarem guardadinhas, que não forem sentidas, elas podem em algum momento explodir, porque a gente precisa sentir. Inclusive, a palavra emoção, se a gente for pegar o latim dela, é ex movere. E o que isso significa? Ex é fora, movere, mover. Então, a emoção é mover para fora. Ou seja, a gente sentir aquilo, a gente tirar aquilo de dentro. Porque se ficar guardadinho, vai virar uma panelinha de pressão e vai explodir. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre as emoções. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Muito legal, gente. Fica aí a pergunta, um espaço para vocês perguntarem. Lô, arrasou, adorei a palestra. Deixa o contato aí, se alguém quiser conversar com você, se não der tempo.
Tem meu WhatsApp, tem meu WhatsApp. Ô, Lô, eu tenho uma pergunta. Esses desenhos que você mostrou são padrões ou você pediu para algum artista especial? Não, na verdade tem uma caixinha que a gente compra e daí tem esses desenhinhos aqui. Na verdade tem vários, só que não dá tempo de mostrar todos. Mas é uma caixinha que a gente compra no site. Ai, que legal. E Mas eu dividiam. tenho certeza absoluta que o Laerte ajudaria muito nisso. Na hora que eu vi, eu achei a cara dele mesmo. E a outra coisa que eu ia te contar, que essa semana eu tive contato por coincidência no final de semana passado de um grupo que está falando exatamente disso de positividade tóxica. E chama Namastreta, acho que é da perestroika. Daí fica um negócio. E parabéns, foi muito legal, adorei. Obrigada. Vou anotar aqui. Mais alguém? Nem sei quem mais está na sala. Bom, mas é basicamente isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida ao longo do tempo aí, só manda mensagem no WhatsApp. Um beijo para todos. Muito obrigada. Gente, acompanhem as palestras. Parabéns, Lu, adorei, de verdade. Obrigada. Tchau. Muito bom, muito bom. Obrigada. Parabéns, muito bom, viu?